1111, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai falar sobre algo fundamental e de suma importância, tá? Com base primeiro na Bíblia, tá? E consequentemente na neurociência, em tudo aquilo que nós podemos alcançar. Quando se fala da questão do desligar, você vai observar no decorrer dessa live que parece que você está se tornando a sua carga desnecessária. Como vai ser para você hoje deixar a tua vida mais leve, sem precisar você estar carregando esse peso, sem precisar de você estar sofrendo continuamente, sem precisar de você parecer que está andando e nada acontece. Entra ano, sai ano e a situação continua a mesma. Você consegue compreender tudo isso? Como é que está sendo para você esses dias de gratidão, de busca, de milagre? Sabe? Porque muitas das vezes a gente começa numa complexidade tão grande e acaba não se desconectando. Então a gente vai falar agora sobre algo que é muito comum hoje nas histórias, tá? É muito comum hoje filhos estarem dando continuidade à situação dos pais. Como assim, Francisco? Sim, é a história genética, filhos dando continuidade à história da geração. Como é que eu percebo isso, que eu estou repetindo a história da minha geração? É observando o tipo de relacionamento e a convivência. Quais são os tipos de pessoas que estão sempre ao seu redor? Quais são os 5 tipos de pessoas que estão mais presentes ali na sua vida? Sabe? Então, quando você tem essa percepção, muitas coisas elas começam a mudar. Então, a gratidão não é uma questão de apego. Sabe? A gratidão, se você é grato a alguém, eu já atendi pessoas que elas se casaram com outro por gratidão, porque aquela outra pessoa era muito gente boa com ela. Porque aquela pessoa era muito gente fina com ela e, portanto, ela ficava nessa situação. Então, gratidão não é apego. Se você é grato por alguém, é algo mais espiritual do que físico. Lembra daquilo que a gente falou lá atrás, que existe uma diferença muito grande de obrigado para gratidão. Obrigado é obrigação, é um dever. Quando eu digo obrigado ao garçom, é porque ele tem um dever e a obrigação de me servir. Quando eu digo obrigado a alguém, uma farmácia, no restaurante, quando eu digo obrigado é porque aquela pessoa tem aquela obrigação. Mas quando a gratidão vem, é aquilo que eu recebo de forma gratuita da parte de Deus. Quando eu digo gratidão Deus por mais esse dia, gratidão por eu levantar, gratidão por isso. Então essa conexão, esse match espiritual vai transformando muitas coisas. Então quando essa questão da gratidão dá essa mudança aí no seu cérebro, você vai perceber que muitas coisas elas vão começar a acontecer. Por quê? Quanto mais grato você é, o seu hipocampo, hipotálamo, córtex pré-frontal, ele vai formando outra linha. Se você é uma pessoa muito reclamona, começa a experimentar isso. 21 dias. Quando nós finalizarmos aqui, eu vou ter um protocolo para vocês de 28 dias de gratidão continuamente, tá? Gratidão, 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 para você perceber quantas coisas boas você tem na vida e nunca tinha prestado atenção. Isso é muito bom. Então eu quero trazer você à realidade hoje. Porque antes de qualquer questão, antes de qualquer simbolismo da gratidão, eu quero que vocês atentem muito, tá? Para a questão daquilo que você tem. Você é o tipo de pessoa que foca muito mais naquilo que está faltando ou naquilo que você já tem. Se você é uma pessoa que foca muito na falta, nós precisamos mudar isso hoje. Vou dar uns pigarros aqui de vez em quando, tá? Você me desculpa, mas é porque a garganta, esses dias, eu tenho dando algumas palestras, gratidão por isso, e acabou forçando um pouco a garganta. Também mudança de clima, eu estava no Tocantins, agora eu estou em Brasília, tá? Então é toda essa mudança climática também que mexe um pouco.
Mas espero que vocês me compreendam, tá bom? Porque eu preciso me conectar com vocês, é um chamado espiritual, isso está ardendo no meu coração, porque muitas pessoas que me seguem, muitas pessoas que estão aqui, elas não têm essa compreensão ainda de que elas podem ser só uma atualização de telefone. Como assim, Francisco? Uma atualização, não sou nem telefone, mas eu quero simplificar para você as coisas. Digamos que você tem um telefone e aí as atualizações, eles vão surgindo. E essas atualizações, quando elas vão surgindo, algumas coisas acontecem. Há uma mudança para melhora. Então, digamos o seguinte, meu pai era analfabeto, meu avô era analfabeto, meu pai era semi-analfabeto, daí vem um que consegue fazer um fundamental, daí o filho do outro consegue fazer até o ensino médio, daqui a pouco o outro consegue fazer uma faculdade básica e vai elevando. É como se houvesse só uma atualização, mas a história continua a mesma. E como é que a gente vai fazer isso hoje aqui nessa live? Vai ser uma quebra de padrão, tá? Quebra de padrão. E quando você percebe isso, as coisas elas começam a acontecer. Porque essa live, ela não é sobre cortar as pessoas com raiva da sua vida, tá? Não é sobre negar a sua história, é sobre honrar e seguir, ok? Você tem um papai, tem uma mamãe, ok? Independente de você conhecer ou não. Só que atrás deles vem outras pessoas. Atrás dele vem os pais deles, atrás dos pais deles vem outros, os pais. E tem uma multidão em atrás de você, como eu falei desde a primeira live sobre constelações aqui. E eu quero te chamar a atenção hoje para algo que é muito importante. Tá? Alguém já disse para você, você parece com fulano? Você parece com cicrano? Você parece com beltrano? Ou então, muitas das vezes, algumas atitudes que você tem, ou fala ou faz, a pessoa diz, nossa, você está parecendo com fulano. Nossa, você é igualzinho seu pai. Nossa, você é igualzinho meu pai. Você é igualzinho teu avô. Começa aquele tipo de situações. Seja do lado positivo ou negativo. Então, para que essa live de hoje? É para você se desconectar. Tá? É você se desligar de tudo isso e entrar no novo nível de consciência. Tá? É no novo nível de consciência. Para que as coisas comecem a mudar e você ter uma nova história e um novo tempo. Não se trata de religião, não se trata de religiosidade. Se trata de algo que é sistêmico e é comprovado cientificamente. Que é a maldição geracional, que segue a epigenética, tá? Segue realmente no seu DNA, que são históricos dos seus antepassados, que hoje estão, muitas das vezes, reverberando em você. Ou nos teus filhos, ou na tua família. Então essa live de hoje é para desconectar disso. E nós vamos encher de gratidão para que não haja brechas, nenhuma lacuna aberta, tá bom? Como que é isso para você, tomando essa postura, essa mudança, essa transformação para realmente mudar a sua vida? Porque tem momentos que é necessário parar. Tem momentos que nós precisamos dizer, para, eu já não aguento mais ver nisso. Nós estamos em 2026, nós já estamos numa época que está mudando, onde o digital está comandando muito, tá? Onde as pessoas hoje, essa nova geração está mais fragilizada, mais sensível, as pessoas totalmente impulsivas, a depressão muito forte. A Bíblia está se cumprindo toda, pais matando filhos, filhos matando os pais, e todo esse histórico aí. Muitas pessoas estão cegas. Muitas pessoas elas não estão olhando para isso. Não estão olhando para a profundidade espiritual que isso tem. E por isso eu posso apenas ser uma gota no oceano. Estou aqui para alertar você que é necessário olhar para esse campo sistêmico sim. Que é necessário começar a observar e perceber essas questões hereditárias, tá? E essas questões que estão se confirmando pela Bíblia completamente sobre a nossa vida e sobre a nossa história. Muitas das vezes está um clique, está uma tela de você está vendo toda a história que está aí se repetindo, tá? Que são situações que estão acontecendo continuamente e muitas das vezes nós ficamos assustados, impactados. Mas se você perceber, o primeiro assassinato que aconteceu dentro da Bíblia foi um irmão matando o próprio irmão. Então tem situações que estão vindo aí, e eu juntamente com você, mesmo que sejamos apenas uma gota nesse oceano enorme, mas nós podemos desconstruir, descriar, despactuar
tudo isso para que isso não suceda na nossa geração, na nossa família. Não é egoísmo, é uma questão de proteção, é uma questão de olhar com esse olhar sistêmico e saber que muitas das vezes podemos estar repetindo padrões, repetindo situações que meu pai viveu, minha mãe viveu, minha tataravó viveu, né? Porque a Bíblia fala até a 4ª geração. A iniquidade, o que é a iniquidade? Aquilo que era ruim, aquilo que é iníquo, aquilo que é feio. Então ele visita, e agora a ciência confirmou que existe tudo isso nas linhagens. E a ciência ainda alterou para 8 gerações. Para 8 gerações. Então, quando você percebe isso, algumas coisas vão acontecer. Enfim, tem vários estudos, tem de 8, tem de 4, tem de 6, tem de 10, sabe? Tem várias e várias gerações. Mas eu quero que você olhe para dentro de você. Quantas coisas podem estar se repetindo na sua vida, na sua família. Porque não é sobre, aquela pessoa, eu tive raiva dela, vou cortar da minha vida. Não, ok. Eu honro você, mas agora eu sigo a minha história. O meu antepassado sofreu, passou por isso, ok. Ok, eu honro a sua história, mas agora eu vou seguir a minha vida. Porque enquanto nós estivermos nesse emaranhamento, nesse embaraço, nós não vamos. Então nós vamos falar hoje sobre gratidão e desligamento. Desligamento de pessoas, de histórias, de padrões, de dores e de expectativas. Inclusive, de padrões que vieram antes de nós. Eu quero que você esteja atento para isso, para que você possa ver, perceber e tomar uma atitude a partir de agora. E quando você for reassistir essa live, você vai perceber quantas fichas vão cair. Essa live ela vai ficar aí, gravada, porque tem pessoas que precisam disso e você pode compartilhar ela depois, para sair desse movimento de sofrimento, de angústia, que muitas das vezes não é compreendido. Por quê? Existe uma confusão muito comum. As pessoas acham que para seguir adiante precisam apagar o passado. Tá? Tem pessoas que dizem, não precisa apagar o meu passado. Não tem como apagar o seu passado. Tá? Não se pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas pode começar agora e fazer um novo fim. E a maturidade emocional, ela não apaga, tá bom? A maturidade emocional não apaga. Não adianta você querer apagar uma pessoa que passou na tua vida. Eu quero deletar esse relacionamento que eu tive. Eu quero deletar esse momento que aconteceu. Não tem como. Tá aí no teu inconsciente. Talvez você nem lembre, mas fica tudo guardado, tá? Tem um HDzão aí dentro da sua cabeça chamado inconsciente, que ele guarda tudo isso, como forma até de proteção, tá? Mas hoje é um desligamento de toda e qualquer maldição hereditária que tenha sobre a sua vida. Por quê? Quando eu sou grato realmente, eu consigo perceber uma coisa. Quando eu sou grato, observe a gratidão. Algo aconteceu que não foi muito legal, te deixou triste, abatido, doente. E aí você olha para trás, nossa, aquilo foi muito ruim, ok, mas cooperou para o seu bem. E não adianta você querer mudar o que aconteceu, você pode mudar a partir de agora. Porque algumas pessoas elas nos impulsionaram, outras também feriram, sabe? Mas todas de alguma forma nos ensinaram. Nos ensinaram a não ser como elas, nos ensinaram talvez a ser como elas. Porque a gratidão, ela começa a trabalhar de uma forma assim. Gratidão porque fulano fez isso. Gratidão por isso que aconteceu comigo. Inclusive, eu estou fazendo uma história da minha vida. Deixa eu abrir só um parênteses aqui para ver se você entende. Incrível como as coisas, quando parecem ser ruins, dar errado, de repente é algo maravilhoso. Eu estava fazendo algumas gravações de vídeo sobre a minha história. Eu comecei a fazer essa conexão. Lembra que eu falo de 11:11, 12:12, horas iguais, capítulo, versículo, tiro carta, faço tudo? Que é algo maravilhoso. E eu fui perceber algo que mudou, que me encheu de gratidão, gente. Foi algo tão mágico. Isso aconteceu ontem, enquanto eu estava gravando. Quando foi em 96, eu sofri um acidente, dia 6/12/1996. Tive um traumatismo craniano. Se você me conhece pessoalmente, eu já devo ter colocado sua mão aqui, senão eu tenho um buraco aqui, né? O cabelo cobre um pouquinho, embora eu esteja ficando careca. Tem uma mão aqui, sabe, na minha cabeça. Eu tive um traumatismo craniano que rachou meu crânio, né? E aquela coisa toda. Eu tive perda auditiva. Eu sou surdo, tá? Mas eu uso aparelho. Então, tive uma perda auditiva e minha perna, ela quebrou, tá? E como a demora da recuperação do crânio demorou um pouco e tudo,
Eu estava no hospital chamado Sobral, tá? E eu fui depois transferido para um hospital em Fortaleza. E eu lembro como se fosse hoje que a minha cirurgia da perna, ela foi feita dia 12 de janeiro de 97. Olha que coisa incrível. Deus ensina-nos a contar os teus dias. Eu fiz essa cirurgia da perna, fiquei com aqueles ferros fixador na perna, sabe? Aquele tanto de ferro. Parecia um robô com aquele tanto de ferro na perna, dia 12 de janeiro de 97. E ali começou a mágica na minha vida. Olha que coisa mais linda. Das impossibilidades, Deus transformou em bênção. E Deus me trouxe à memória esses dias. Porque um ano depois, dia 12 de janeiro de 98, acredita o que estava acontecendo na minha vida? Eu estava sendo pai. Gente, dia 12 de janeiro de 98 nascia a minha primeira filha, chamada Ana Vitória. Foi vitória demais. Ana Vitória nasceu dia 12 de janeiro de 98. Um ano depois que eu nasci de novo, tá? Que eu fiz a cirurgia da perna, ali nascia Ana Vitória. Foi algo muito bacana e você vai saber dessa história, tá? Logo depois, que vai ficar aqui no Instagram, vai ficar nas outras redes sociais, que é algo muito, muito maravilhoso que aconteceu na minha vida, tá? Então, aquilo que parecia tragédia, que ia ser meu fim, na verdade, era um novo começo na minha vida, tá? Era uma nova história na minha vida. Então, eu ontem agradeci bastante, hoje eu estou aqui cheio de gratidão por isso. Aquilo que parecia que vinha para me destruir, na verdade, era para recomeçar a minha história. Então, agora eu quero ampliar para você algo mais profundo também sobre os nossos antepassados, tá? Pai, mãe, avós, bisavós, pessoas que viveram guerras internas, escassez, tá? Os meus avós da parte paterna, eles viviam numa escassez muito grande, uma escassez, e era uma necessidade muito grande. Eles trabalhavam em um sítio, uma chácara, um lugar que ficava isolado lá no interior do Ceará. Ipueiras, onde eu nasci, era o interior. Imagine mais lá para dentro, chamado Mané Vaca, o nome do lugar. Então eu passei esse tempo lá e a minha família, parte do meu pai, era bem escassa. Eles trabalhavam muito, mas era com muita dificuldade, muito sofrimento. E todos os irmãos, eles tinham uma deficiência muito grande. O meu pai, os dedos deles eram tudo torto. Eu tenho minha tia que tem problema na perna, alguns têm uma deficiência, tá? Física. Acho que umas 2 ou 3 tias que não tem isso, mas a maioria tem. Então, voltando aqui, tem toda essa história genética que seguiu a minha vida, tá? Que eram os avós, tem essa história de escassez, essa história de sofrimento. Então, e tem pessoas também que sofreram muito abusos sexuais, violências emocionais, que naquela época não tinha lei para isso, né? Não tinha lei base para tudo isso, então se seguiram. Então, a próxima geração que vinha, já vinha com todo o peso daquele sofrimento. Aí vinha um peso. Aí o peso, até que chegou no meu pai e na minha mãe. Minha mãe, por várias vezes, ela tentava engravidar, mas ela não podia. Ela era proibida fisicamente, espiritualmente e fisiologicamente. A minha mãe, ela tinha polaridade masculina muito grande, sabe? Ela é aquela mulher de batalha, de trabalhador, a famosa guerreira, sabe? Que ela que praticamente estava ali sustentando a casa, correndo, fazendo, e quando casou, ela não sustentava a criança. Então elas adotaram, tem um irmão mais velho que é adotado, tá? Depois tem o outro, depois tem eu sou o caçula, tá? Então são os 3 filhos. Mas a gente percebe na maldição e nas repetições as coisas que aconteceram. Eu estou falando isso da minha vida, até eu conhecer a neurociência, até eu conhecer a constelação, para poder quebrar em mim. Eu falei, acaba em mim. Não segue adiante, vai acabar em mim agora. Então, as maldições, elas começaram a ser quebradas. E eu vejo, a olho nu, tudo que está acontecendo quando eu declaro. Porque honrar realmente é não carregar mais essa dor. Você não precisa mais carregar dor alguma dos seus antepassados. A escassez, os pensamentos. O meu pai dizia, meu filho, sabendo ler e escrever já está ótimo. Porque eu tenho que assinar com o dedão. Você já sabe ler e escrever, já está bom. Então aquilo dava uma trava, porque era uma liderança que estava falando. Então, o meu pai, como ele já ouvia isso dos pais dele, falavam pra gente. Aí ele falava assim, olha, vai trabalhar, se der para comer, beber, pagar seu aluguel, já tá bom demais. Então, era limitada a escassez, sabe?
E nós somos treinados muito desde criança a ter determinados padrões. Inclusive hoje, eu estava visitando a minha criança interior lá, estava lá me conectando com a minha criança, e a criança falava assim: você lembra que quando você era pequeno, vocês faziam brincadeira de roda e ficava uma parte em cima, uma parte embaixo, e vocês cantavam uma musiquinha assim: eu sou rico, rico, rico de marré, 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 eu sou rico, rico, rico de marré, subiu. Eu sou pobre, pobre, pobre de marré, 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 eu sou pobre, pobre, pobre de marré, desceu. Então, era uma questão que era muito séria. Tá? Aquilo ficou impregnado no meu subconsciente. Depois ele me trouxe uma questão à tona. Que o rico falava assim para os pobres: eu escolho uma das suas filhas. Eu escolho uma das suas filhas de marré, marré, marré. Quem lembra dessa música, gente? Pois é, então aquilo ficou inserido no meu inconsciente como criança. Naquilo foi inserido tinha um rico, tinha um pobre, havia essa divisão. Então, era escolhido quem ia prosperar e não. Então a gente pensa que é brincadeira, mas isso era só criança, só infância. Não, o inconsciente. Lembra que eu acabei de falar para você? A gente tem uma caixa. E o seu cérebro, o meu cérebro, ele não sabe diferenciar o que é real e imaginário. Napoleão Hill disse: se você diz que você é um fracassado, você é um fracassado. Se você diz que você não presta, você não presta. Mas se você diz que você é vencedor, você é vencedor. E lembra, se você assistiu o filme Conversando com Deus ou leu o livro, que são as duas palavras mais fortes que vêm e que se tornam verdade, são as que se seguem depois da frase eu sou. Eu sou. Eu sou. Tudo que você diz depois dessa frase eu sou, ela fica impregnada no seu inconsciente, fazendo mudanças. Então, quando eu falo da questão dos antepassados, que você já carrega isso na genética, é você simplesmente dizer assim: olha, eu reconheço o que vocês viveram, nem que você não tenha conhecido seu tataravô, tá? Seu sexavô, mas você fala, tá? Hoje você fala: olha, eu reconheço o que vocês passaram, o que vocês viveram, mas eu deixo isso com vocês. Agora eu sigo a minha vida. Você vai perceber quantas coisas irão mudar na sua história. Quando você vai experimentar hoje, se você é mulher, tem dificuldade no relacionamento. Se você é homem, tem dificuldade de relacionamento profissional, também qualquer profissão. Experimenta fazer isso quando você acordar ou quando você for dormir, que é a hora que o seu inconsciente está preparado para descansar. Que é você fechar seus olhos, visualiza o seu pai. Se for problema com relação a dinheiro que não fica, tá? Dinheiro que não fica é seu pai. Se for a dinheiro que não vem, é sua mãe, tá? Então eu quero que vocês comecem a perceber isso. Deixa eu ver aqui esse comentário. Minha mãe até hoje fala que as pessoas é pôr de rico hoje em dia. Me dá uma tristeza enorme porque eu declaro escassez. Não tem poder. Só é a minha vida. Pois é, a questão é muito séria, tá? Porque quando você percebe essa questão da riqueza e da pobreza, ela é muito sério, viu? Quando tem essa percepção, Getúlio, sobre a riqueza e a pobreza, começa a chegar ao nível. É como se nós fôssemos treinados desde criança a aceitar aquilo, a aceitar a escassez, a aceitar o tempo ruim. Então, comece a observar tudo isso, porque muitas coisas vão mudar a partir de agora. Você que fizer essa declaração, você vai me contar depois. O que é seu, eu deixo com você. Eu estou fazendo esse desligamento muito sério com a questão do meu pai e da minha mãe. O que é seu, eu deixo com você. O que é meu, eu assumo e sigo adiante. Porque muitas coisas foram impregnadas no seu DNA, no seu inconsciente, e estão te seguindo até hoje. E na Bíblia isso aparece de forma muito clara, tá? Se você for lá no livro de Gênesis, o Isaac, ele repete o comportamento de Abraão. Ele mente por medo, ele age pela sobrevivência, ele repete o padrão. Ele repete o padrão do pai. Então, quando você percebe isso, não é só da Bíblia. Isso é neurociência que comprova. Então, até que chega um momento em que Isaac, ele cava seus próprios poços. Ele começa, tá? Ele honra Abraão. Ele não nega o pai. Ele começa um pouco mais adiante. Não vou repetir essa maldição. Não vou, porque meu pai, ele cavou os poços, vieram os filisteus, entupiram, e meu pai desistiu e vazou. Mas eu não vou repetir esse padrão.
Então, até quando ele percebeu que estava repetindo a mesma situação do pai, em falar sobre a mulher dele, que não era mulher, era irmã, e toda aquela história, ele parou. Não vou repetir. Agora eu vou cavar meus poços e vou beber as minhas custas, eu vou beber da minha fonte. Olha que incrível isso, essa questão de maldição, ela é muito séria, tá? Porque isso é espiritualidade madura, honrar a raiz, tá ok? Tá ok, pai, ok. O Senhor fez a escolha, porque seus pais fizeram a escolha por você de ser escasso, de ser pobre, de viver devendo, de viver sofrendo, ok? Eu honro, respeito a sua escolha, mas agora eu vou fazer diferente. Agora eu vou seguir diferente, agora eu vou fazer de outra forma, agora eu vou fazer a diferença. Por que viver nessa situação sempre? Isso é espiritualidade madura. Ah, meu Deus, como que é honrar pai e mãe? Tem pessoas que, aquilo que eu expliquei para vocês, a questão de honrar pai e mãe é a seguinte: não é você dar vida por eles e nem dar sua vida para eles. É você avançar na vida, é você fazer melhor do que eles puderam fazer. O que eles podiam te dar, eles já te deram, que foi a vida. Agora você faz diferente e avança. Honrar é uma forma de você crescer. Tem pessoas que confundem muito dívida com dádiva. A sua vida é uma dádiva. Antes de você vir ao mundo, Deus já havia escolhido você. Tá? Foi uma dádiva, então você não deve, você não tem dívida. Não foi você que pegou seu pai e sua mãe e colocou os dois para se conectarem para você poder vir. Então, comece a separar isso, dádiva e dívida, porque muita coisa vai cair realmente aí na sua cabeça. E aí depois, se você quiser refletir sobre a história de Isaac, está lá em Gênesis 26, tá? Depois dá uma olhada lá também. Então vamos lá. A questão dos padrões herdados, né? Que a live de hoje é gratidão e desligamento. A ciência hoje ela confirma algo que a Bíblia já mostrava princípios, tá? Ó, muito tempo que a Bíblia fala claramente: Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos. Então a ciência hoje confirma algo que tá ali, na cara. Porque existe um campo chamado epigenética dentro de nós, que é a genética que nos segue, que estuda como traumas, estresse crônico, padrões emocionais que passam de gerações a gerações. Então, se você hoje observar a sua geração, pode ter suas complexidades, mas você hoje pode declarar: acaba em mim, acabou, acaba em mim. Isso não é misticismo, tá bom? Isso é biologia, é algo muito mais profundo. Então, observe, filhos de pessoas que passaram muita fome, que passaram guerra, que foram abandonados, pessoas que... Teve até alguma pessoa que falou assim que a avó dela foi pega no laço, né? Era índia, foi pega no laço. Então tem situações que são assim bem complexas, outros que foram casamentos arranjados, outras pessoas que se casaram com estrangeiro, pessoas que vieram de fora, outros que nem tiveram o poder de escolher com quem casaria. Então quem comandava eram outras pessoas, ou os pais, ou qualquer outra pessoa, qualquer terceiro. Então eu quero trazer para você essa libertação para essa nossa geração, para você que está aqui, para você que vai assistir depois. Por quê? Porque a parte mais libertadora é: padrões herdados não são sentenças eternas. Então você não está sentenciado a sofrer, não está sentenciado a viver nessa situação. Então eu quero trazer para você esse ambiente de consciência para a tua vida. É necessário ter essa consciência. Por quê? Porque você vai começar a mudar, você vai ter novas escolhas e você pode se desligar totalmente desse círculo. Tá? Pode, e de tudo isso que está acontecendo aí na sua vida. Você honra a história deles, tá? Você honra, ok, eu honro a história de vocês, mas eu não vou seguir o mesmo destino. Tem pessoas que não avançam, não querem avançar, não querem crescer, não querem de forma alguma por conta disso. Então eu quero que vocês realmente percebam que por trás de toda dor existe um padrão de repetição. Existe um padrão de situação. Conheço pessoas que todas as mulheres da família tiveram filhos, mas os maridos não permaneceram. Não é só uma casualidade, um evento, 2, 3 mulheres. Não, são 14 mulheres. Tiveram os filhos, nenhuma delas deu continuidade ao casamento. 14! Então, quando você olha para isso, tem algo errado ali. Tem algo muito errado. Quando te faz a visitação no sistema, que uma delas se prontifica a acabar nela,
Se prontifica que aquilo acabe nela, que se desliga de todas aquelas mulheres que foram abusadas lá do passado, aquelas mulheres que tiveram muitos maridos. Quando faz essa desconexão, as coisas começam a resolver. Aí quando essa pessoa, uma das 14, se prontificou que a maldição acabava nela, ela tá com relacionamento, tá? Tá com 59 anos, tá num relacionamento bacana, tá? E as filhas também agora conseguiram, as duas filhas dela, num relacionamento também, abençoado. Então, isso precisa acontecer. Então, você precisa. O que será que tem? E você não quer que siga adiante? Acaba em mim. Acaba em mim essa situação, não quero mais isso na minha vida, então eu vou cancelar agora. Eu quero prosperidade e seguir aquilo que foi feito para mim. Tá? Isso também vale para todo tipo de relacionamento, tá? As amizades que te feriram, as relações também te diminuíram, os vínculos que te fizeram sentir só, sabe? Te desprezaram, menosprezaram. Nós vamos desligar de tudo hoje. Então, o convite de hoje não é acusar, fulano fez isso comigo, meu pai, minha mãe, fulano fez isso. Não, a questão é que não está em acusar, tá? Nós vamos liberar. Muitas das vezes você fica tão magoado com uma pessoa que você aprisiona ela dentro de você. Só quem está sofrendo é você. Lembra daquela história que eu quero envenenar o outro, mas eu que estou bebendo veneno, eu quero que o outro morra, mas o veneno está em mim. Então comece a observar isso. Então, reconhecer, tá? Pelo que foi. Reconhecer o que aprendeu. Deixar com essa pessoa o que é dela, tá? Tá, Getúlio? Você que falou aí sobre a questão do pensamento de escassez, dos podres de rico. Além de ser rico, ainda tem que ser podre. Tem essa situação, né? Que pessoas pegam essa conexão e o poder da palavra, ela gera uma crença muito forte. Então, quando a gente percebe isso, aí você deixa isso, ó, isso pertence à minha mãe, isso é dela. Não me pertence, devolve pro remetente. Devolve lá pro remetente para você poder ter paz. Então, devolve, olha, eu deixo com você o que é seu e sigo adiante, inteiro, completo, tá bom? Então a gente vai perceber várias coisas. Eu quero que você se conecte agora com toda a sua geração. Lembrando para você que está aqui assistindo agora, hoje, que vai ter live no YouTube, tá? Às 18h18, Francisco Souza Mentor. Souza conhece. Eu vou fazer a previsão para a semana. Eu vou estar como mentor na sua vida, como profeta na sua vida, trazendo a previsão para essa semana que está vindo aí. Vai ter feriadão, vai ter muita coisa, mas também Deus está todos os dias conosco e tem coisas muito grandiosas para ser revelada hoje para a tua vida. Se você estiver lá, você vai receber e vai tomar posse, que muita coisa boa está vindo às 18h18 lá no YouTube, tá bom? Então a gente vai agora se desconectar. Esse momento vai ser único, vai ser breve, mas você pode ver essa live quantas vezes você quiser, tá? Quantas vezes você quiser. São 28 dias de gratidão e você pode maratonar todos os vídeos que de alguma forma o universo, a espiritualidade de Deus vai falar com você. Então o que você vai fazer agora? Entregar o teu caminho agora a Deus. Entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará. Então você vai visualizar uma estrada e todas essas pessoas, cada um vai ficar no seu lugar. A palavra que a mãe disse, a palavra que o pai disse, alguma palavra que na hora que eu estava falando veio forte em você, até essas cantigas do passado também que ainda refletem na sua vida, você vai se desconectar agora. E nós vamos agradecer, tá, por tudo isso. Agradecer por todas essas situações. Então, faça essa oração juntamente comigo. Respire, tome uma água. Tá? Que vai desconectar. E alguma coisa boa vai acontecer na tua vida também. Depois você volta aqui e me conta. Tá bom? Então vamos lá. Deus, eu te agradeço por todas as pessoas que passaram pela minha vida. Vai lá, fala você. Deus, eu te agradeço por todas as pessoas que passaram na minha vida. Mesmo que engula seco, fala. Tá? Pelos antepassados também. Até aqueles que eu não conheço, que vieram antes de mim. Vamos lá? Pelos antepassados que vieram antes de mim. Eu te agradeço também pelas histórias, pelas dores, pelas vitórias e pelas faltas. Vamos lá? Eu te agradeço pelas histórias, pelas dores, pelas vitórias e pelas faltas. Respira fundo, tá um negócio fervilhando aqui. Vamos lá. Hoje, com consciência e paz, eu honro, mas desligo.
Hoje, com consciência e paz, eu honro, mas desligo. Agora, o que é deles, eu devolvo. Devolve. Faz um símbolo assim, devolvendo. O que é deles, eu devolvo. O que é deles, eu devolvo. Com muita gratidão, com muita gratidão, com muita gratidão. Devolve aí. E o que é meu, eu assumo com responsabilidade. Vamos lá? E o que é meu, eu assumo com responsabilidade. A energia está forte. Eu sigo adiante, mais leve, mais inteiro, mais livre. Eu sigo adiante, mais leve, mais inteiro, mais livre. Oh, glória! É algo muito bacana. Sinta a leveza aí. E lembre-se, honrar não prende. Gratidão não amarra. E desligar é um ato de amor próprio. Então, quando você se vê fazendo qualquer padrão de repetição, reclamando, falando, fazendo alguma coisa que te disseram, desliga na hora. Ó, isso aqui é seu, pertence a você. Tá bom? E se essa live falou com você, tá? Permita-se continuar por aqui, tá bom? E mais tarde, às 18h18, estaremos aqui fazendo a previsão profética, determinando a liberação sobre a sua vida lá no YouTube. Toda sorte e bênção para você nesse dia, desligando e agradecendo.